E o que esta avaliação deve considerar na pessoa? Bom, ela deve considerar a estrutura do corpo da pessoa, né? O aspecto funcional das estruturas do corpo, deve considerar se essa pessoa está restrita de participação ou não, ou seja, se essa pessoa está inserida na sociedade ou não, se essa pessoa se sente uma pessoa com deficiência ou não, né? Ou seja, aspectos socioambientais, psicológicos, pessoais, né? Se essa pessoa tem alguma limitação para desempenhar atividades, esses são os fatores que devem ser observados na avaliação biopsicossocial que deve ser efetivada pelo Poder Executivo. Já vi numa prova que quem deve efetivar a avaliação biopsicossocial é o Poder Legislativo. Não, Poder Legislativo... Me deu vontade de espirrar. Poder Legislativo já fez a lei. O Poder Executivo é que vai viabilizar estas avaliações biopsicossociais, tá? Bom, então já destaquei para você. O artigo 1º é bem interessante, né? Ele fala aqui que a Lei 13.146 é a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ou também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Qual é a ideia desta lei? Esta lei visa promover, assegurar em condições de igualdade o exercício de direitos, o exercício de liberdades pela pessoa, por parte da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Interessante. Qual é o objetivo da Lei 13.146? Assegurar e promover em igualdade de condições o exercício de direitos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, garantindo a sua inclusão social, a sua cidadania. Este é o objetivo da lei. O fundamento desta lei, a inspiração, qual é? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificado pelo Congresso Nacional através do Decreto-Lei 186 em 2008, ratificação que obedeceu o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Portanto, esta convenção entrou no ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional. Dá uma lida no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. A eficácia no mundo foi a partir de 2008, quando então o Brasil ratifica a convenção, se obrigando perante o mundo a obedecer à convenção. Já no plano interno, esta convenção passou a valer no ano de 2009, quando, através do decreto do presidente, ela foi, então, homologada e passou a ter vigência no plano interno, através do decreto 6949 de 2009, né? Bom, o conceito de pessoa com deficiência, no artigo 2º, muito importante para a prova, como é feita a avaliação da pessoa com deficiência quando necessário. Ela é biopsicossocial, equipe multiprofissional e interdisciplinar, e os fatores que são avaliados. Isso é batata para a prova. Esse artigo 2º é muito importante. Bom, agora eu vou falar do artigo 3º, tá bom? No artigo 3º, nós temos simplesmente 14 conceitos super importantes para as questões de concurso, tá? Porque realmente o artigo 3º ele é bem explorado justamente por ser um artigo conceitual. E aqui você tem conceitos que, se você procurar no dicionário, eles vão ter um significado bem diferente do que eles têm aqui na nossa Lei 13.146, né? Por exemplo, vamos lá, mobiliário urbano. Poxa, o que é um mobiliário urbano?
Se eu entrar para o dicionário, mobiliário, mobília, urbano, mobília da cidade, móvel da cidade, vai ser o conceito. Mas aqui, quando eu falo mobiliário urbano, nos artigos aqui da nossa Lei 13.146, vai significar aqueles móveis, podemos pensar assim, de uma rua, né? Mobiliário urbano, por exemplo, pensa numa rua. A rua é o que eles chamam aqui de elemento de urbanização. É a rua, tá? Só que lá na rua, você enxerga vários acessórios lá na rua. Você enxerga uma placa, você enxerga um orelhão, né, um telefone público, você enxerga um poste, você enxerga um semáforo, você enxerga, o que eu consigo ver? Uma paradinha de ônibus, né, para esperar o ônibus, você enxerga uma lixeira, né? Então, esse é o mobiliário urbano. É tudo que você agrega ao elemento de urbanização e que você pode tirar sem danificar o elemento de urbanização. São dois conceitos que estão aqui, eu já estou até antecipando os conceitos. São dois conceitos bem importantes, eles às vezes se confundem e caem muito em prova, que é o elemento de urbanização. Deixa eu ver onde é que você encontra ele aqui, ó. O elemento de urbanização. Você vai encontrar no inciso 7. Já o mobiliário urbano, você vai encontrar no inciso 8. São conceitos, esses dois, aparecem muito nas provas, porque eles confundem um pouquinho. Mas não é difícil não. Olha só, o que seria elemento de urbanização? Olhando para essa sala. O elemento de urbanização é a obra em si. Então, a sala que tem um chão, as paredes e o teto. Isso é o elemento de urbanização. Agora, nessa sala de aula aqui, ó, tem um quadro, tem um relógio na parede, tem carteiras, né? Tem ar-condicionado, tem a câmera que está gravando a gente. Isso é o mobiliário urbano, né? Só que assim, vamos levar isso para a lei da acessibilidade. Elemento de urbanização são os elementos das obras públicas. Então, por exemplo, uma rua, a pavimentação da rua, né? Isso é o elemento de urbanização. A rede de água, a rede de esgoto, a rede elétrica são elementos de urbanização. Agora, o que seria mobiliário urbano? São os móveis, são os acessórios que são colocados nos elementos de urbanização, que você pode tirar esses acessórios e carregar para outro lugar, né? Então é o exemplo de uma placa, é o exemplo de um banco, é o exemplo de uma lixeira, de um telefone público, né? Um semáforo que você pode tirar e colocar em outra rua, em outro local, tá? Então, elemento de urbanização é a obra de pavimentação, é a obra em si. E mobiliário urbano é aquilo que são os acessórios que você coloca lá de utilidade e que você pode retirar sem comprometer o elemento de urbanização. Mas enfim, nesse artigo 3º tem vários conceitos, são muito usados nos concursos, tá? Muito explorados. Esse artigo 3º, além do artigo 2º que eu acabei de explicar, o artigo 3º tem muita informação e é um dos artigos mais cobrados em concurso, tá? Então eu vou começar a falar aqui dos principais conceitos, aqueles que mais aparecem em prova. O primeiro deles é o conceito de acessibilidade, né? O que seria acessibilidade de acordo com a lei? Olha lá, é a possibilidade, é a condição de alcançar para poder utilizar
com segurança e autonomia os espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. Então, assim, gente, o que é acessibilidade? A acessibilidade é a possibilidade, é a condição de que uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, que ela possa alcançar aquele espaço, utilizar aquele espaço com autonomia. Isso é acessibilidade, tá? Aí a gente sabe que no mundo lá fora, a gente está muito longe da acessibilidade total, né? Eu pego, por exemplo, esse prédio que a gente está agora aqui, né? Esse prédio é um prédio mais novo, né? Ele tem, assim, ele deve ter uns 5 anos que foi construído, esse prédio aqui. Então, prédios que foram construídos depois da nossa lei aqui, eles já devem ser construídos até para ter a BITS, para ter licença, né, para poder explorar, funcionar. Aquele prédio, ele já tem que atender a uma série de requisitos de acessibilidade. Então, por exemplo, esse prédio aqui tem vários andares. Então, o acesso ao prédio, ele tem que garantir pelo menos um acesso livre de qualquer barreira, ou seja, que a pessoa com deficiência possa ter um acesso seguro ao prédio, né? Aí o elevador, ele tem que ter um determinado tamanho, o tecladinho do elevador, ele tem que ter lá braille para a pessoa poder, né, localizar o número, a pessoa com uma deficiência visual, né? O acesso aos andares tem que ser livre de qualquer barreira, né? Cada andar do prédio, ele tem que ter ali, o prédio em si, ele tem que ter pelo menos um banheiro com acessibilidade, enfim, então tem uma série de requisitos que o prédio, que o edifício tem que atender. Para isso, a gente tem uma lei bem interessante, que já é outra lei, a Lei 10.098, Lei 10.098, também é uma lei de acessibilidade, ela é do ano de 2000, quer dizer, bem antes da nossa lei de 2015, era a nossa melhor lei em termos de acessibilidade antes de vir o Estatuto. Então também é uma lei muito importante, é a segunda lei mais importante sobre as normas de acessibilidade. E ela fala dessas regrinhas, de como o prédio tem que ser construído, quantos banheiros tem que ter o prédio, garantindo a acessibilidade. Então fala destas regras, né, e construções depois, principalmente depois da lei aqui de 2015, devem atender a acessibilidade.